Vamos abrir então em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 então, 1 Tessalonicenses 5. Mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente ou em união com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós queremos nessa manhã dizer da gratidão nos nossos corações. Em tempos tão difíceis, tão trabalhosos, em tempos de decisão, o Senhor nos chama para ouvir a Tua palavra. O Senhor nos chama para nos exortar na Tua palavra. O Senhor nos chama para nos ver acerca da nossa esperança que está em Ti. E é nessa esperança que nesta manhã nós queremos estar mais uma vez aos Teus pés, dependendo totalmente do Senhor, dependendo totalmente do Teu Espírito, para que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e realmente, Senhor, mudar tudo aquilo que necessita ser mudado em nós. Nos ajude nesta manhã, Senhor. Realmente dê céus abertos para nós. Revela a Tua palavra a nós, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar a beleza do Senhor. A Ti, Senhor Jesus, o Cordeiro que está no trono, é que nós rendemos nesta manhã toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e devoção a Ti. Bendito seja Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então, se assim o Senhor nos der graça, vamos fazer aqui uma pequena exposição acerca do que nós somos e do que nós estamos aguardando nos dias que se aproximam, ou nos dias que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ela tem a sua origem naquele capítulo 17 de Atos, quando Paulo esteve ali em Tessalônica, naquela sinagoga, durante 3 sábados, então, pregando àqueles judeus. Só que aqueles judeus, movidos então de ganância, vamos colocar assim, eles perseguiram Paulo porque Paulo falava acerca de Cristo e a sua ressurreição. Então, por causa da perseguição dos judeus acerca de Paulo, ele é tirado e vai para Bereia. Mas assim mesmo os judeus vão atrás de Paulo até Bereia. E o que Paulo então, amados irmãos, sendo que esta é a primeira carta que Paulo escreve, das suas 13 cartas, essa é a primeira carta que Paulo escreve, 1 Tessalonicenses. E o que Paulo, então, ele vai enfocar nessa sua primeira carta? O que ele vai enfocar é acerca da vinda do Senhor Jesus, na sua primeira carta. A primeira vinda do Senhor Jesus, nessa primeira carta, tem a ver com a igreja. Já na segunda carta, tem a ver com o mundo. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, em cada capítulo dessa carta, 5 capítulos, nós vamos ver que Paulo faz a menção da volta do Senhor Jesus. Apenas para os irmãos anotarem, nós não vamos ler todos os textos, porque são muitos textos, mas em 1 Tessalonicenses 1,10, ele vai dizer assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Porque há de vir, sim, irmãos, uma ira sobre este mundo. E essa ira virá no dia do Senhor, que não é o dia de Cristo. É algo que nós vamos aqui tentar ver juntos. Qual a diferença do dia do Senhor do dia de Cristo e o que o dia de Cristo tem implicações na nossa vida.
Porque o Senhor não nos salvou para apenas ficarmos salvos de qualquer maneira. Ele nos salvou e nos colocou numa posição de respondermos a Ele nessa salvação. Agora nós precisamos caminhar naquilo que o Senhor tem nos colocado. Então haverá uma ira, haverá um juízo sobre este mundo, e a cada vez mais que nós vamos vendo os acontecimentos, nós vamos vendo as coisas acontecerem, então nós verificamos que o Senhor realmente está voltando. Nós não podemos, irmãos, desconsiderar isso. Nós temos que perceber que o Senhor está voltando. Principalmente os seus filhos, aqueles que realmente conhecem o Senhor e conhecem os sinais. O Senhor está às portas, irmãos. Nós temos que considerar isso. Nós não podemos viver nossa vida de qualquer maneira. Nós acabamos de passar, podemos assim dizer, por uma pandemia e parece que tudo voltou ao normal. Não, está tudo normal. Nós voltamos às mesmas coisas, mas, irmãos, não está tudo normal. Na verdade, tudo que está acontecendo são sinais de que o Senhor está dando que Ele está voltando. E nós, como nós estamos nessa questão? Como nós está a nossa expectativa? Se aqui agora Paulo fala para esses irmãos acerca da vinda do Senhor. Então no capítulo 2, verso 19, ele vai assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? No capítulo 3, no verso 13, ele vai dizer assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. No capítulo 4, verso 15, ele vai dizer assim: ora, vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E finalmente, no capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, em vossa alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o assunto, podemos colocar aqui, de uma maneira geral, nessa epístola, é sobre a vinda do Senhor Jesus, que Paulo escreve para aqueles irmãos, ali em Tessalônica. E é algo que nós precisamos realmente ver nesses dias. Qual tem sido o nosso coração em relação à manifestação do nosso Senhor? Como que nós estamos vivendo à luz dessa manifestação? Porque a carta diz aqui no capítulo 5 que nós somos filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Se nós somos filhos do dia, como que nós temos vivido? Como está a nossa vida neste aspecto de sermos filhos do dia? Essa é uma outra etapa que nós vamos precisar analisar. Nós somos filhos do dia. As trevas não têm mais domínio sobre nós. Agora tem sobre os filhos da desobediência. Mas nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos agora de Deus. Nós somos filhos da obediência. E essa igreja de Tessalônica, Paulo fala de uma característica dela também. Eles tinham uma fé operosa, ou a operosidade da fé. Como que eles tinham isso? Porque eles, deixando os ídolos, eles se converteram a Deus. Uma fé que tinha uma operação. Uma fé que realmente era uma fé prática. Eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Uma outra coisa que a igreja também tinha era a abnegação do amor. Ou seja, para que eles tinham essa abnegação do amor? Agora para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja, irmãos, o Senhor também fez a mesma coisa conosco. O Senhor nos fez deixar todos os ídolos e nos converteu para quê? Para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. O Senhor também fez assim conosco. E um terceiro ponto, a firmeza da esperança. Qual a esperança que esses irmãos tinham? Eles estavam esperando o país dele, à época, melhorarem? Eles estavam confiantes em homens? Eles estavam a economia melhorar? Eles estavam esperando a política melhorar? Eles estavam defendendo esse, ou estavam defendendo aquele? O que eles estavam aguardando? Eles estavam aguardando dos céus o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós temos que fazer uma pergunta aqui. O que nós estamos aguardando aqui? Qual é a nossa esperança aqui, irmãos? Qual é a nossa esperança? A esperança nossa é que realmente nossa vida neste mundo se resolva aqui. Então nós temos que realmente viver o melhor deste mundo. Essa é a nossa esperança? Onde está o nosso coração no quesito da esperança? Onde, irmãos? O que nós estamos esperando? O que nós devemos ter em nosso coração
é uma expectativa do retorno do nosso Senhor. E na expectativa de nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, que é o que Paulo fala no capítulo 4 para esses irmãos, a expectativa é que cada vez mais essa esperança vai clareando para nós. Então tudo que nós fazemos aqui é baseado nessa esperança de vermos o Senhor, de estarmos com o Senhor. Essa é a nossa esperança aqui. Não é esperança em A, em B, em C, em política, economia, pessoas, homens e por aí vai. Quantos cristãos estão perdidos? Porque estão confiando em braço de homem, estão confiando em cavalos, estão confiando em príncipes, estão confiando em tantas outras coisas, confiando na sua inteligência, na sua capacidade, e estão cada vez mais se afundando, estão perdendo a expectativa para o qual eles foram chamados. A nossa expectativa é contemplarmos aquele que descerá dos céus, irmãos. Ele descerá dos céus. Ele vai estar sobre as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Então, como que nós temos que olhar para isso? Como que nós temos que viver nossa vida aqui? Na esperança de que nós encontraremos o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança aqui, irmãos. Temos esperança por dias melhores. Os dias melhores só acontecerá quando o nosso Senhor Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Fora disso, irmãos, se você tem colocado a sua expectativa de dias melhores neste mundo, é melhor nós fazermos uma leitura mais da palavra e observar o que o Senhor diz, porque este mundo cada vez mais está se afundando e a iniquidade cada vez mais está subindo, até chegar à medida da taça, e quando essa taça então se derramar. Porque é isso que está acontecendo. As trevas cobrem a terra e a escuridão os montes. Essa é a realidade deste mundo, irmãos. Mas nós não estamos em trevas. Nós somos filhos da luz, nós caminhamos na luz. Deus é luz. E se Ele é luz e só nós somos filhos da luz, então como nós devemos caminhar? Nessa luz, sendo realmente luz para outros, sendo luz neste mundo que jaz em trevas. E esses irmãos em Tessalônica, eles viviam nessa expectativa. E também era a expectativa da igreja nos primeiros séculos. Os irmãos dos primeiros séculos, eles se cumprimentavam ou repetiam várias vezes Maranata. Maranata, que significa, vem Senhor Jesus. Essa era a expectativa dos irmãos dos primeiros séculos, principalmente durante as perseguições. E é o caso aqui dos Tessalonicenses. O capítulo 2 de Tessalonicenses e o capítulo 3 também vai falar dessas perseguições. E Paulo vai falar para eles, nós sabemos que nós fomos destinados para isso, para as perseguições. Nós somos destinados para sofrer por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Não tem como o cristão viver de braços dados com este mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo ou as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2. O amor do Pai, veja esse texto, o amor do Pai não está naquele que ama as coisas deste mundo. Então o cristão não tem que ficar de braços dados com este mundo. Ele é luz agora. Ele tem que ser uma candeia que ilumina. E esses irmãos de Tessalônica estavam, sim, passando por perseguições. Mas o que então? Qual o encorajamento para uma igreja que está sofrendo perseguição? Qual o encorajamento? A volta do nosso Senhor Jesus. Lembrarmos, trazermos ao nosso coração essa esperança de que o nosso Senhor Jesus está cada vez mais próximo do seu retorno. É isso, irmãos. Quanto mais perseguições, quanto mais sofrimentos, então nós temos que ter essa expectativa. Não correr para o mundo, mas correr em direção ao Senhor. Fala, Senhor, Tu és a minha esperança. A nossa esperança está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, eu usei aqui esperança, mas é cidadania, mas eu troquei a palavra, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Porque os filipenses também estavam tendo um problema. E Paulo fala assim, olha, o Deus deles é o ventre, porque só se preocupam com as coisas deste mundo. Mas nós não temos outra preocupação. Essa não deveria ser
a nossa preocupação e a nossa expectativa tem que ser a volta do nosso Senhor. Por que isso, irmãos? Porque o Senhor Jesus disse e confirmou isso aos seus discípulos quando ele disse lá em João capítulo 14, verso 3. Ele disse assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E agora é aqui o Senhor Jesus que está falando. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Com qual propósito? Qual o propósito do Senhor voltar então? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Então, onde o Senhor estiver, nós também estaremos. Que segurança que nós temos nesse versículo, que o Senhor disse para os seus discípulos, mas não foi para somente os seus discípulos. Ele também vai dizer em João 17, que não somente aqueles, mas os outros que viriam a ser salvos pela palavra. Então esse versículo de João 14, que ele voltará e levará os discípulos, também se aplica a nós. Essa é a nossa esperança. Abra por favor em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, aguardando a bem-aventurada esperança, ou seja, a feliz esperança. Qual é a feliz esperança? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que nós estamos esperando, irmãos. É justamente isso que deveria ser o anelo do coração do povo de Deus nesse tempo, que cada vez mais vai se afunilando. Por quê, irmãos? Porque a maioria de nós, talvez a maioria dos cristãos, não precisam de um novo ensino. Não precisam. Porque já ouviram tanto. Talvez a mesma palavra que eu estou falando para os irmãos aqui, os irmãos já ouviram em outro contexto, de outra forma, de várias formas. O problema não está em ouvir o ensino. Às vezes possa ser que ouviram tanto, mas sabe o que nos falta muitas vezes? Um espírito renovado para obedecermos o que já sabemos. Não é ensino, mas é um espírito renovado para obedecer o que nós já sabemos. Essa é a grande questão. Então ouvimos falar de várias coisas. Realmente possa ser que nós conhecemos sobre a volta do Senhor, mas o que é a volta ou a vinda, a parúzia, como ele vai usar aqui, essa vinda do Senhor, que é a presença do Senhor, tem implicações na nossa vida como filhos de Deus. Qual tem sido a implicação dessa vinda do Senhor no nosso coração? E alguns se perdem nessa questão de tempos ou épocas, né? Então começam a fazer contas. Em 1832, 33, uma pessoa, um homem lá nos Estados Unidos, então lançou que o Senhor Jesus voltaria em 1849. Não voltou. Mas várias pessoas seguiram este homem e fundaram uma religião. Esse homem morreu, mas não se cumpriu o que ele disse. Por quê? Porque o próprio Senhor disse que nem mesmo o filho sabe a hora, mas somente o Pai. Mateus 24, nem mesmo o filho. Então às vezes as pessoas ficam se pegando a tempo, épocas, e ficam tentando fazer contas. Existe até um relógio aí, se os irmãos pesquisarem na internet, um relógio que foi ajustado 90 segundos agora, porque dadas as situações que estão acontecendo no mundo, então o mundo vai se acabar em 90 segundos. Mas nós sabemos que não é assim. O Senhor Jesus disse também em Atos capítulo 1, não vos compete saber tempo, ou épocas, ou estações, que Deus reservou para si mesmo, não nos compete. Então muitos ficam fazendo contas, e se perdem nessas contas. Por quê? Porque o seu coração e a sua mente ficam nessas coisas passageiras e triviais, e esquecem da verdadeira realidade que é a volta do Senhor. Então não nos compete, irmãos, ficar vendo épocas, mas o que nos compete é observarmos os sinais da volta do Senhor. Os sinais sim, terremotos, epidemias, doenças, catástrofes, guerra, tudo isso o Senhor disse nos evangelhos. Então quando essas coisas começarem a acontecer, o que nós devemos fazer? Exultai-vos, erguei as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Não é para nos esperarmos, mas é para realmente verificarmos. O Senhor está para voltar.
E aí, como nós estamos? E nós temos que ver então, que diante disso, diante dessa iminente volta do Senhor, o que tem para nós? Nós temos que lembrarmos que há o dia do Senhor, que é um dia de calamidade, que é um dia de juízo, que não tem nada a ver com a igreja. E esse dia do Senhor, ele é citado principalmente no Velho Testamento. Há vários textos nós podemos aqui citar, mas para ganharmos tempo não faremos isso. Mas Isaías, Joel, principalmente esses dois, falam acerca do dia do Senhor. Mas e nós? Qual é o nosso dia? O dia de Cristo. Esse é o nosso dia. Por que o dia de Cristo? Porque no dia de Cristo haverá o tribunal de Cristo. E talvez este é um assunto que causa dificuldade muitas vezes, mas é um assunto que as Escrituras colocam para nós. E o que é o tribunal de Cristo? Vai tratar da minha salvação? Não, irmãos. Salvação é um dom irrevogável de Deus. Romanos 11 vai falar que o dom de Deus é irrevogável. Salvação é um dom, carisma. Dom, Deus deu, Deus não tira, Deus não brinca conosco. Deus é sério, Deus é soberano. Aquilo que Ele deu, Ele não toma. Se Ele nos deu salvação, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8. Dom de Deus, salvação. Mas, por outro lado, o que nós vamos fazer com essa salvação? Nós temos que caminhar sobre ela. Nós temos que termos responsabilidade. Então, o dia do Senhor, o dia de Cristo, e nós vamos ler alguns versos, vai ser o dia do tribunal de Cristo. Por exemplo, abra em Filipenses, para nós vermos alguns versos. Tem vários outros versos, mas vamos ver Filipenses, que é onde tem mais evidência dessa questão do dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então está aí o primeiro verso. No verso 10 do mesmo capítulo. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Agora vai para o capítulo 2, verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sabe que Paulo está falando de salvação aqui? Correr em vão? Esforçar? Não. Ele está falando de um prêmio que está separado. Ele está falando de uma recompensa, a mesma coisa, ele também fala em 1 Coríntios, capítulo 9, de que ele não corria em vão, ele não corria dando socos no ar, mas ele esmurrava o corpo dele, porque ele tinha algo para conquistar. E é isso também que nós temos que ter em mente. O Senhor está voltando, a vinda do Senhor é iminente, e como então nós estamos caminhando nessa carreira? Como que nós estamos se portando como filhos? Como nós agora então estamos se portando como servos? Como nós estamos se portando como mordomos? Como nós estamos? Porque o tribunal de Cristo, irmãos, é para a igreja. Para nós comparecermos diante do Senhor, para nós vermos as nossas obras, se seremos recompensados ou se seremos reprovados. E Paulo fala, eu corro para que, tendo pregados a outros, eu não venha a ser reprovado ou desqualificado. Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando do reino. Paulo está falando da coroa. Aquela coroa que ele falou para Timóteo na sua segunda carta. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está preservada. Portanto, nós temos sim algo a conquistar aqui. Nós temos sim algo a avançar aqui. Nós não podemos viver de qualquer maneira, achando que tudo que nós vivemos agora, não, sou cristão, então está tudo líquido e certo. Quando o Senhor voltar, então Ele me dará um trono, Ele me dará uma coroa e vamos reinar com Cristo. Não é bem assim. Não é o que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam totalmente diferente, porque se não fosse verdade, Ele não está dizendo aqui no capítulo 1 do verso 6 de Filipenses, que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou a boa obra em nós. Mas por outro lado tem a nossa responsabilidade de cooperarmos com o Senhor para que essa boa obra seja cada vez mais vista em nossas vidas. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa questão do tribunal de Cristo, há um texto que nós precisamos abrir, 2 Coríntios 5,10, que vai falar assim, que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que há um tribunal, mas não é um tribunal de julgamento, não é um tribunal segundo o juízo do trono branco, é um tribunal de bema, é um tribunal que os filhos estarão diante do Pai. Esse é o significado aqui de tribunal.
É uma reunião do pai com seus filhos para dizer assim: você, então, fez tudo aquilo que estava proposto. Receba então a sua recompensa. Não, você não fez tudo que estava proposto. Receba agora então uma disciplina. As escrituras são muito claras sobre isso. Porque, irmãos, nós somos da luz. E como filhos da luz, nós devemos andar de acordo com essa luz. Nós não somos filhos das trevas. E o Senhor nos chamou para realmente estarmos andando diante dEle. Como que nós podemos fazer isso? Há 2 textos que nós precisamos analisar juntos. 2 textos são iguais. Todos nós conhecemos a parábola do servo fiel e prudente, que está em Mateus 24, mas também há uma parábola também, que lá em Lucas 12, que é do servo vigilante, que ele vai citar aquilo que está em Mateus 24. Vamos olhar para esse texto e vamos analisar algumas coisas importantes para nós aqui, que está dentro desse contexto de o que é ser recompensado e o que é ter no tribunal recebermos a disciplina. Vamos abrir juntos, por favor, então, irmãos. Mateus 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Então, quem é, pois, irmãos? Primeiro, servo aqui fala de uma pessoa salva. Servo não se aplica ao incrédulo. Não se aplica. Mas também nós temos o texto de Lucas 12, que vai falar do mordomo. Quem é, pois, o mordomo fiel? Qual a diferença, então, aqui do mordomo e do servo? O mordomo, o Senhor confiou a ele a responsabilidade de administrar a sua casa. E o servo, aqui é escravo. Esse escravo, ele estava ligado a esse Senhor. E ele tinha que servir a esse Senhor. Então, por um lado, nós temos responsabilidade na casa de Deus. Nós temos responsabilidade diante do Senhor. Nós temos responsabilidade diante dos irmãos. Mas, por outro lado, nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel fala de uma pessoa digna de confiança. Será que o Senhor confiaria algo a nós se Ele não confiasse? Então, quem é, pois? Quem é, pois, irmãos, esse servo fiel e prudente, sensato, que realmente tem visto o que esse Senhor tem dado? Como nós estamos então, irmãos, caminhando sobre isso? Como nós estamos caminhando como servos? Como nós estamos caminhando como mordomos? O Senhor confiou algo às nossas mãos. Ele lhe confiará. O verso 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Antigamente, nos casamentos da época, principalmente do Velho Testamento, o servo ficava aguardando o seu senhor voltar daquela festa ou do casamento com a luz acesa, aguardando o seu senhor voltar, para que ele pudesse então esperar esse senhor e receber esse senhor. Agora, se os irmãos vão continuar olhando no texto, os irmãos vão ver que esse servo que estava esperando vai dizer assim: esse servo está bem-aventurado, porque quando o Senhor achar e voltar fazendo assim, ele vai se cingir e vai servir esse servo. Os irmãos conseguem ver essa cena? Que esse servo fiel e prudente, o seu Senhor vai tomar suas vestes, vai se cingir e servir a esse servo. Como que nós, então, não vamos aqui nesse tempo que nos resta, nesse tempo que o Senhor nos chama, nós não vamos então servir a esse Senhor de forma fiel e prudente? Porque esse Senhor nos servirá aqueles fiéis e prudentes, porque serviço fala de fidelidade. Fiéis a quê? Fiéis àquilo que o Senhor tem dado, fiéis a pequenas coisas. Nós muitas vezes desprezamos as pequenas coisas, achamos que só somos importantes no corpo de Cristo se fizermos algo grande, se nós aparecermos. Não, se eu não estou aparecendo, então o Senhor não está me vendo. Eu tenho que aparecer, eu tenho que fazer alguma coisa para ser visto. Mas quem disse? Onde está escrito que nós devemos fazer alguma coisa para aparecermos no corpo de Cristo? E muitas vezes desprezamos as pequenas coisas, aquelas coisas que o Senhor tem nos confiado. Por exemplo, abrir uma porta, receber os irmãos, sermos hospitaleiros. Parece pequeno isso, né? Mas muitas mulheres, ou muitos, conforme fala Hebreus 11, acolheram anjos sem saber.
Parece uma coisa pequena isso, né, irmãos? Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, o que importa é ser grande. O que importa é aparecer. Se você não aparece, você não é ninguém. Mas na igreja não é assim. Aquele que quer ser o maior, seja esse que serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Mas hoje o contexto é que eu preciso estar ali sendo visto. Mas nós estamos vivendo o dia das pequenas coisas. Não desprezemos o dia das pequenas coisas. Não desprezemos aquilo que o Senhor tem colocado na minha e na sua mão para realmente cumprir. Um jovem encontra Charles Spurgeon um dia numa pregação e fala para ele assim: onde você está, você prega para poucas pessoas. Eu estou parafraseando o que ele está dizendo. A igreja que você está é muito pequena, né? Então Spurgeon pergunta para aquele jovem: e você onde está? Quantas pessoas você tem? 100 pessoas. Então será essas 100 pessoas que Deus vai pedir responsabilidade de você. Mas nós temos 5, então serão sobre esses 5. Eu tenho só meus filhos e minha esposa, então será esses que o Senhor vai requerer de você. Por isso que Paulo fala para ele: vocês serão a minha glória no dia de Cristo. Vocês serão a minha coroa. Porque o que importa para o Senhor são vidas. Vidas. Nós não vamos levar nada daqui. Mas as vidas nós vamos apresentar diante do Senhor. E o Senhor vai requerer de nossas mãos. É isso, irmãos, as pequenas coisas. Mas as pessoas, os cristãos, não vou colocar as pessoas, os cristãos muitas vezes desprezam isso. Não, mas isso eu não vou aparecer. Esse serviço aqui na casa de Deus é um serviço que não me traz muita glória. Não, realmente, irmãos, a glória na casa de Deus é para o Senhor. O nosso serviço é ao Senhor, primeiramente. Então, que glória nós estamos buscando aqui? Qual é a glória que nós buscamos aqui? A glória para o Senhor. Esta é a glória. Então, esse servo, fiel, digno de confiança, prudente, é que o Senhor vai confiar os seus bens, ou vai confiar os seus conservos. Porque conservos fala de companheiro, um servo igual ao outro. E é isso que nós somos conservos uns dos outros. Nós não estamos acima de ninguém, nós não somos melhor que nenhum irmão, nós não estamos na qualidade de estar acima de ninguém. Pelo contrário, nós estamos muito abaixo de tantos outros irmãos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: o que se requer dos despenseiros, e a palavra ali é também servos, o que se requer dos despenseiros? Que sejam encontrados fiéis. Fiéis a quê? Fiéis àquilo que o Senhor tem dado a você. Se é para ser professora de criança, seja professora de criança. Se é para abrir a porta do local de reunião, seja abrir a porta do local de reunião. Se é para cuidar de assuntos administrativos do corpo de Cristo, seja isso. Mas faça com fidelidade ao Senhor. Porque então o Senhor vai te recompensar. Não esperamos aqui recompensa nessa terra, não, irmãos. Dos homens. Nós temos que esperar a recompensa do Senhor. O problema é que muitas vezes achamos que temos que ser reconhecidos aqui. Não, irmãos, não temos que ser reconhecidos aqui, não. O Senhor que está vendo o serviço, porque o serviço é primeiro para o Senhor. Essa é a verdade. Então que o Senhor nos ajude a vermos isso, a realmente vermos que o nosso serviço é para Ele. Então nós, nessa expectativa da volta do Senhor, o que nós temos que fazer? Cada vez mais nos prepararmos para a sua volta, responder a Ele. Por quê? Olha o que diz o verso 48. Porque se aquele servo mau disser: o meu Senhor tarde virá. Então ele está vivendo uma vida desleixada. Bom, já sou salvo mesmo, então o que eu vou fazer? Começa a espancar os seus conservos. Aqui começa a maltratar. Espancar é maltratar. Seja de várias formas. Num ato de rebeldia, numa olhada diferente, numa posição que ocupa aqui, às vezes não. Indiferença. Tratar de maneira indiferente os irmãos. Irmãos, o Senhor, lembre-se que nós éramos leprosos. Os leprosos,
quando eles eram declarados leprosos, segundo Levítico 14, eles tinham que ficar a 100 metros longe das pessoas, eles tinham que gritar: impuro, impuro. Nós éramos esses impuros. Esses leprosos, eles perdiam seus familiares, seus filhos, eles eram execráveis, eles eram tirados da sociedade, eles ficavam no canto. Nós também éramos assim. Mas aquele dia o Senhor passando por Samaria, novamente Samaria, uma cidade em que os judeus não se davam com os samaritanos. Nós já falamos sobre a história da mulher de Samaria. Porque a tendência é, quando o Senhor muitas vezes nos salva, então agora eu estou salvo, sou do Senhor, então já está bom. Mas irmãos, há muitos samaritanos aí fora. Há muitos samaritanos. Há muitos que necessitam da misericórdia. Há muitos que necessitam do amor. E quem que vai levar isso? É o mundo que vai oferecer isso para essas pessoas? Não. É a igreja. É o servo fiel e prudente. Esse servo que muitas vezes não aparece, está nos bastidores. Assim como Margaret, aquela irmã que, Margaret Barber, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, fazia com o Atmani. O Atmani ia se aconselhar com essa irmã. E essa irmã, qual era o ministério dessa irmã? Qual era o serviço? O serviço era proteger a vida do Atmani em oração, em aconselhamento. Mas é um serviço que muitas vezes não aparece no corpo de Cristo. Mas tenha certeza que diante do Senhor está tendo um grande serviço. Então, serviço de bastidores. Serviço de bastidores. Então, nós éramos esses leprosos, irmãos. E o Senhor tocou em nós. O Senhor tocou no nosso coração. O Senhor tocou na nossa vida. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou o rumo da nossa vida neste mundo. Ele tocou em nosso coração, irmãos. Ele nos salvou. Mas parece que quando o Senhor nos salvou, nós entramos no pragmatismo, na religião, e nosso coração muitas vezes perde a doçura, a presença do Espírito. Isso é um risco muito grande. Achamos que somos salvos, então estamos bem. O resto, então, que aguarde. Ou que venha um evangelista, ou que venha um anjo do céu e faça aí uma grande revolução. Mas o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. O seu povo, os seus servos. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que os servos começam a espancar os conservos. Então ele vai se comer e vai se embriagar com este mundo. Ele fica misturado com este mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. E isso vai aparecer no dia do tribunal de Cristo. Isso vai aparecer. Veja como cada um edifica. Veja qual é a qualidade que nós estamos edificando. É feno? É a glória do homem? Perdão, é a obra do homem? É palha, a glória do homem? É madeira, é a natureza do homem? Ou é ouro, prata e pedras preciosas? Como nós estamos edificando sobre esse fundamento? Nós somos os servos que têm realmente ajudado os conservos ou temos espancados os conservos? Por estar misturado com o mundo. Irmãos, nós não temos que estar misturado com este mundo. Nós temos cada vez mais viver à luz daquilo que fomos chamados. Então esse conservo, ele começa a espancar o servo começa a espancar os seus conservos. E o que acontece então? Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera e a hora que ele não sabe. Então esse Senhor vai vir. Ele vai aparecer para ajustar contas com esse servo. Então o que nós temos que fazer? Estarmos vigilantes. Se o Senhor nos permitir, nós vamos tratar dessa questão da vigilância na segunda parte desse compartilhar. Se é uma verdade que o Senhor está vindo para ajustar conta conosco, como então nós vamos viver aqui? Como? Porque o Senhor confiou algo em nossas mãos, irmãos. O Senhor confiou algo em nossas mãos. Ele não nos colocou sentados esperando que alguém faça tudo por nós. Ele nos colocou em sua igreja para sermos cooperadores com Ele. Ele colocou aqui neste mundo para cooperarmos com Ele também.
Para quê? Com qual resultado? Para que naquele dia nós recebamos a coroa da justiça. É isso que o Senhor nos chama. Quem é esse servo? Será que se o Senhor voltasse hoje, Ele acharia a mim e a você esse servo fiel e prudente? Se o Senhor voltasse hoje e nós estivéssemos então aqui diante do tribunal de Cristo, Ele nos acharia fiéis e prudentes? Como o Senhor nos acharia? Como está o nosso coração? Para que o nosso coração então tem realmente se voltado? Quais nossos projetos? Quais os nossos propósitos? Onde realmente a nossa mente está? Qual é o nosso alvo? Para onde nós estamos olhando? Para onde? Não, agora há uns acordos aí, então agora fizemos os acordos, então vai dar tudo certo. Estávamos numa reunião, e nessa reunião o Senhor nos levou a ver 1 Pedro, e lá dizia assim que nós deveríamos sujeitar, o texto diz isso, segundo 1 Pedro 2,13, fala que nós devemos sujeitar a todas as autoridades, ou todos aqueles que estão investidos de autoridade, por causa do Senhor. Mas eu não concordo com esse que está aí, mas a palavra diz que nós devemos sujeitar. Se ela diz, e lembre-se que aqueles irmãos estavam sob perseguição. Estavam sob perseguição de Nero, Império Romano. Mas Pedro fala para aqueles irmãos, sujeitem por causa do Senhor. Essa é a grande questão, que tudo que nós fazemos na nossa vida, o primeiro foco é o Senhor. Eu vou fazer tal situação ou tal coisa, eu vou tomar tal atitude, tal decisão. Primeiro o Senhor. Será que o Senhor vai ser exaltado ou glorificado nessa atitude? Ou será que é algo da minha mente, do meu coração? Então nós temos que realmente perguntar isso. Então será que o Senhor acharia em nós esse servo fiel e prudente? Porque muitos, talvez em nossos dias, pensam assim, eu sou cristão e está tudo bem. Mas irmãos, a verdadeira fé cristã, ela é evidenciada pela fidelidade que o Senhor confiou a nós, seus servos e mordomos. Há uma responsabilidade sobre nós, irmãos. Entenda o termo responsabilidade aqui não como uma carga, não, mas entenda o termo responsabilidade aqui como um privilégio de sermos chamados para estarmos com o Senhor e cooperarmos naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Já parou para pensar, irmãos? Naquele dia em que o Senhor, lembre-se de João 13, ali naquela ceia, o Senhor já está junto com os seus discípulos, Ele então pega uma bacia, se cinge e vai lavar os pés dos discípulos. Os irmãos já meditaram nessa cena. Agora meditem nesse versículo aqui que esse Senhor, a esse servo fiel e prudente, Ele vai se cingir e vai servir. Você já imaginou sendo servido pelo Senhor? O Senhor nos chama cegos, nós éramos cegos como Bartimeu, nós éramos leprosos, nós éramos indignos, e o Senhor nos fizesse dignos do seu reino e da sua glória. O Senhor nos fez idôneo à sua herança dos santos na luz. O Senhor nos fez idôneos. O Senhor nos tornou suficiente para a sua obra. É isso que o Senhor fez conosco. O que nós estamos então fazendo com tudo isso? O que nós devemos então proceder? Sermos fiéis e prudentes. É isso que nós devemos fazer. E o Senhor nos chama para isso. Porque, irmãos, o Senhor, para tratar com o nosso caráter, Ele nos confia coisas aparentemente pequenas. Pequenas coisas. É como na nossa casa, né? Então nós começamos a dar para nossos filhos pequenas tarefas. Pequenas coisas. Lava aqui um dia um copo, outro dia um prato. Você vai aumentando. Então você, quando ele tem uma outra idade, você começa a dar um pouco mais de serviço. Não vamos tratar nosso filho também como o senhor da casa fazendo tudo, não é isso. Mas a questão é, um copo, um prato, uma panela, e você vai colocando à medida que ele vai desenvolvendo o serviço, você vai dando mais responsabilidade. Você vai colocando sobre ele um pouco mais de carga, porque você já vê que ele já passou daquele primeiro estágio. O Senhor faz assim também conosco. À medida que nós vamos respondendo ao Senhor nas pequenas coisas, o Senhor vai nos colocando sobre maiores. Por quê? Porque envolve fidelidade e envolve trabalho de caráter nas nossas vidas. É isso que o Senhor faz conosco. Mas às vezes nós queremos caminhar com nossas próprias pernas. Diz assim, não, eu não estou aqui nesse lugar para ser apenas
o irmão que fica na porta. Mas não sou esse irmão que fica na porta. Eu quero ser o irmão que vá ficar lá na frente falando da palavra. Eu não posso ser apenas um abridor de porta. Não, o Senhor trabalha o nosso caráter nas pequenas coisas que Ele coloca em nossas mãos. É isso, irmãos. A gente muitas vezes se esforça tanto para as coisas deste mundo, né? Acordamos 6 da manhã e vamos para a academia. Não há problema nisso, deixa eu colocar aqui antes. Não há problema nisso. Vamos para a academia, aí vai, faz aquilo e vai. Mas quando nós vamos falar de oração, devocional com a palavra, estudo com os irmãos, não tem como, eu estou cansado. Hoje foi um dia muito complicado. Eu briguei com a esposa, eu briguei com o marido, meu filho fez isso, meu trabalho foi aquilo. Mas é isso que o Senhor tem para nós? Não. É porque há a inversão dessas coisas. E nós não podemos inverter essas coisas, irmãos. Nós não podemos inverter aquilo que é nosso, do que concerne a nossa vida vindoura, por as coisas passageiras e efêmeras deste mundo. Nós não podemos trocar as prioridades do Senhor pelas prioridades deste mundo. Porque tudo que temos e que somos aqui como pessoas é porque o Senhor tem permitido. Porque se não fosse a boa mão do Senhor sobre nós, nós estaríamos perdidos se não fosse a boa mão do Senhor. Que o Senhor realmente então possa realmente tratar a nossa vida nesse aspecto do nosso caráter. Uma outra situação é que nós precisamos, irmãos, além de ser fiéis nas pequenas coisas que o Senhor tem confiado em nossas mãos, à luz da volta do Senhor, à luz do tribunal de Cristo, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, que é ali a reunião dos filhos com o nosso pai, com o seu pai. Qual é o outro aspecto que nós devemos ver aqui, desse servo fiel e prudente? É que precisamos ser firmes e constantes em servir ao Senhor. Nós não podemos, me perdoe a expressão, mas nós não podemos ser cristão alface. Nós temos que ser cristãos realmente como o cedro do Líbano. Nós não podemos ser cristão que qualquer coisa desanima na carreira. Aquele servo que qualquer coisa ele fica, não tem como, não tem como, olha a dificuldade que eu estou tendo, olha isso, olha aquilo, quando eu vou conseguir, e começa a colocar um monte de dificuldade. Irmão, nós precisamos ser firmes, constantes em servir ao Senhor, realmente ficar firmes, inabaláveis, permanecer, mas não importa o que vai acontecer, não importa, irmão, permaneça firme, permaneça constante no Senhor, progredir cada vez mais. As dificuldades virão, as lutas virão, as perseguições virão, haverá problema entre os irmãos? Haverá, claro que haverá. Olha, irmãos, se nós estamos vivendo entre irmãos e seres humanos, se é uma verdade na nossa casa comum, como não será na vida da igreja? Será que na vida da igreja nós passamos essa porta, então agora todo mundo é santo? Então agora, não vamos tratar, não é assim, irmãos. Eu digo para os irmãos que haverá problemas, sim, haverá problemas. Mas qual é a situação aqui? Os problemas são resolvidos na base da luz do Senhor. Porque Ele é quem é o centro da nossa atenção. Agora, se nós ficarmos olhando para o lado, olhando para o outro, aí vai ter problema. Porque daí vai ser o que eu penso, o que a irmã Annelise pensa, e aí vai ter um problema. Mas quando nós ajustamos a luz do Senhor, então o que vai acontecer? Comunhão. Então vai haver problemas, vai haver dificuldades. E vamos abandonar? Não. O Senhor não nos abandonou. Quando Ele foi para a cruz, Ele não desceu da cruz. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu lá firme. Ele não nos abandonou. Aliás, o Senhor nunca nos abandona. Muitas vezes somos nós que abandonamos o Senhor. Mas Ele nunca nos abandonou. Ele sempre está conosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele vai voltar, como disse aos discípulos: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. É lá. Será que isso não alegra nosso coração? Deveria alegrar nosso coração. Que o Senhor realmente, então, ache em nós essa firmeza no servir. E, finalmente, então, essa questão de sermos servos bom, fiel e prudente,
a responsabilidade do nosso serviço, hoje diante de Deus, ela deve ter como referência a consciência de que um dia seremos colocados numa posição no reino vindouro. Então por que nós então temos essa responsabilidade? Porque nós sabemos que naquele dia o Senhor vai nos colocar numa posição da qual nós aqui então trabalhamos, vamos colocar assim, desenvolvemos a nossa salvação. Então, irmãos, nós não fomos chamados para ficarmos aí vendo o tempo passar de qualquer jeito, não. Nós somos chamados a uma responsabilidade para sermos servos fiéis e servos prudentes. Por isso que ele fala assim, ó, bem-aventurado, bem está servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E nós voltamos a este ponto da fidelidade ao serviço, e não da quantidade do serviço. Não é isso. Mas vale a pena permanecermos numa maratona do que permanecermos num tiro de 100 metros. Uma maratona necessita você estar constantemente. Um tiro de 100 metros não, você vai ali, deu 100 metros, acabou-se. Mas a vida cristã é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. E o Senhor nos chama para isso, para realmente vivermos nessa responsabilidade que Ele colocou sobre nós. E quando então esse servo ele começa a espancar os seus conservos, o que ele fez com isso? Ele deixou a sua responsabilidade, porque ele julgou que o seu senhor estava demorando. O que ele fez? Foi se distrair com as coisas do mundo. O seu senhor está demorando, essa questão de ser cristão, dá para me levar aqui mais ou menos, eu coloco um pé aqui, coloco um pé lá, um pé aqui, um pé lá. Não é assim. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos servos e mordomos integrais a Ele, servos fiéis a Ele. Nós não somos do mundo, nós não somos do mundo, nós não somos das trevas. O Senhor nos chamou para sermos da luz. Então, amados irmãos, um dia, e nós vamos dar um outro passo na próxima reunião, o Senhor vai voltar para prestar conta com esses servos. E lembremos, servos são pessoas que foram salvas. O Senhor vai ajustar conta com esses servos, porque Ele deu uma responsabilidade nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos vivendo com isso? Como nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Nós estamos espancando os outros servos, os conservos? Estamos vivendo este mundo? Este mundo tem atraído o nosso coração? Este mundo tem atraído o nosso tempo, a nossa energia? Porque se isso tem acontecido comigo e com você, ainda há tempo de consertarmos tudo isso, para que o Senhor então realmente acha em nós, em mim e em você, esse servo fiel e prudente, esse mordomo também. Que o Senhor então nos ajude a realmente vivermos diante do Senhor, porque o dia do Senhor, o dia de Cristo, está para ser manifestado. E o que nós vamos apresentar para Ele naquele dia? Para o nosso Senhor. Sabe que o nosso Senhor, e aí há aquela palavra de Apocalipse para a igreja de Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Significa o quê? Significa que nós podemos perder aquilo que já ganhamos. Salvação? Não. Mas se levarmos uma vida desleixada, me perdoa a expressão da palavra, uma vida mundana, um cristão carnal, de qualquer jeito, conduzindo a vida cristã aí de qualquer jeito, haverá perda. Haverá restrição. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Coroa fala de reino. Reino fala de fidelidade. Reino fala de responsabilidade. Não é uma palavra aqui para nós nos preocuparmos no sentido de pressão, mas é para nós vermos que nós éramos indignos, pecadores, miseráveis, condenados à ira vindoura, mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos chamou com santa vocação. O Senhor nos colocou na vida cristã para agora servirmos a Ele, ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que o Senhor nos chamou. E como nós vamos então agora nos apresentar diante desse Senhor? É essa a grande questão. Que o Senhor nos ajude então. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, que possamos realmente, Senhor, sermos esses servos fiéis e prudentes. Que o Senhor nos ajude a responder ao Senhor.
daquilo que o Senhor tem colocado em nós. Te pedimos, Senhor, em Teu nome precioso. Amém.